Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para o Litera PUC. Eu sou o Gil Salles, editor e mestrando aqui do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e este aqui é o Conversas Literárias. Hoje aqui comigo está uma figura muito querida no mercado editorial, que é a Raquel Matsushita. Oi Raquel, como é que você está? Oi, tudo bem, Gil? Que bom te ter aqui. Primeiramente, obrigada pelo convite. Imagine, é uma honra, uma maravilha ter você. Obrigado pelo seu tempo e receber a gente aqui no seu estúdio incrível. Foi um prazer. A gente está adorando. Bom, é um prazer enorme, né, falar com a Raquel, que é unanimidade praticamente em termos de designer gráfico de livros, especialmente no mercado voltado para crianças e jovens. A gente tem aqui um resuminho sobre a sua carreira, tá, Raquel? Eu vou ler rapidinho da sua atuação para também situar um pouco os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando aí o nosso videocast. Bom, a Raquel Matsushita nasceu e vive em São Paulo, é designer gráfica, ilustradora e escritora. Com vasta experiência no mercado editorial, uma das figuras mais conhecidas desse meio atualmente, tendo encabeçado e participado de vários projetos editoriais relevantes, especialmente no campo da literatura infantil e juvenil. Formada em publicidade e propaganda pela Metodista de São Paulo, especializou-se em design gráfico, cor e tipografia na School of Visual Arts de Nova York. Foi editora de arte em importantes empresas como a Editora Abril e a Editora Globo. É sócia do escritório Interlinha Design, criado em 2001. E escreveu livros sobre design, livros infantis e adultos, além de já ter ilustrado vários títulos. Já recebeu prêmios como Jabuti, Cine Lige, Biblioteca Nacional, Cátedra Unesco da PUC-Rio, Bienal Brasileira de Design Gráfico, HQ Mix e também o Prêmio Miolos. Uau! Muita coisa. Que maravilha e que honra poder trocar ideias com você, Raquel. Eu aproveito aqui para já engatar a primeira pergunta para a nossa convidada, que é a seguinte: como é que você veio parar aqui? O que trouxe a Raquel Matsushita para esse universo da literatura e do design de livros? Conta pra gente um pouquinho desse seu fazer diário, atuando em tantas frentes do objeto livre, por favor. Eu acho que, desde o primeiro ano na faculdade que eu fiz publicidade, que na época não tinha especializado em design, no primeiro ano eu já me encantei muito com os livros, né? E eu fui trabalhar em editoras. Então, essa minha relação com o livro já vem de muito tempo. Eu lembro dos meus colegas falando: você vai trabalhar em editora, você vai ficar pobre, você tem que trabalhar em agência. Eu falava: mas não é agência que eu quero fazer livro. Porque o livro, né, desde sempre, ele te pede um tempo. E eu gosto de fazer as coisas com o tempo que ele precisa para... livro é sempre uma semente, né? A ideia é sempre uma semente. E às vezes ela não vinga mesmo, e tá tudo bem. É porque não era para vingar. Mas quando vinga, ela precisa do tempo, de você respirar, de você fazer. Depois que você faz, por exemplo, no caso tanto do design como ilustração, como escrita, porque eu comecei a entender e perceber que, para mim, esse tripé, o processo é muito igual, é muito parecido, né? Escrever, para mim, é como desenhar e é como fazer o design. Então, você pensa numa ideia, você pensa numa semente, e aí você tem o tempo que ela precisa para ela te indicar o caminho. Você acha um caminho, você vai, às vezes não dá certo depois de tudo isso que você fez, né? E daí você abre mão e você parte para outro, ou você troca de caminho, vai para um outro lado, né? Até você... Isso exige tempo. Não tem como você fazer uma coisa dessa em uma semana, né? Exige tempo para ver se deu certo, para testar, para experimentar, né? E você conhece, né? A gente já fez tanto livro junto. Cada livro eu uso uma técnica de ilustração. Então, a técnica de ilustração, para mim, ela é narrativa. Ela faz parte da narrativa. Ela me ajuda a narrar. Então não tem como não experimentar. Eu estou sempre experimentando. Eu acho que aqui eu podia fazer com, sei lá, com determinada técnica. Vou experimentar, né? Vou tentar fazer. E aí isso exige tempo. E fora o tempo que o editor não sabe, mas eu vou te dizer que é quando a gente faz, a gente deixa, eu pelo menos procuro deixar que seja uma semana parado ali, como se fosse... É o famoso tempo de gaveta, né? Deixa lá... Porque quando você está num processo de ilustração ou num processo de design, você fica tão imerso naquilo, e quando termina, eu preciso, eu mesma desvencilhar
fazer outra coisa, no cinema, passear. Tipo, dar aquela Começar relaxada. outro livro, não. Outra coisa, e depois, antes de mandar para a editora, eu volto, eu olho e falo, deixa eu ver se tem algum... Às vezes tem pequenos detalhes, às vezes não tem nada. Sim. E esse tempo que, mesmo que não tem nada, você não muda nada, esse tempo que ficou parado não é um desperdício. Ele é uma certeza, uma certeza para você, né? Porque você está satisfeita com aquilo, fala, é isso, não tem o que mexer. E aí, depois vai somando o olhar dos outros, né? Esse tempo para você ficar segura também com o que você produz, né? Acho que você ter uma ideia de, tá funcionando para mim, né? Essa Sim. coisa. E a pergunta de ser designer, né? Porque eu acho que muitas pessoas não têm ideia nenhuma, né? De como é um processo de fazer um livro, né? De criar a partir de uma ideia que não tem forma ainda, né, Raquel? Uhum. Eu acho que isso é muito legal no seu trabalho e um pouquinho dessa sua formação foi te trazendo para isso. Que bacana saber disso, né? Eu acho muito interessante, assim, porque o design, o que ele vai trazer, na verdade, a casa onde vai morar aquelas palavras, onde vão morar aquelas imagens, ainda não tem, né? Então, o formato de um livro, por exemplo, é o designer que pensa nisso. Então, como vai ser esse formato desse livro? Isso faz toda a diferença para, por exemplo, entrar a ilustração, que é o campo espacial de um livro. Não tem jeito, é aquele livro, porque ele é uma coisa que você pega, né? Ele é um objeto que termina, quando termina a página. Então, aí você tem aquele espaço, é uma coisa espacial de composição. A partir desse espaço é que você vai criar a imagem, você vai criar a mancha de texto, você vai deixar os brancos necessários. Então, o papel, né? Se o papel vai ser mais a gramatura do papel, qual é a textura desse papel, orelha, capa, tudo isso dá para você explorar. Todo livro tem capa, todo livro tem ou não orelha, mas você pode ou não explorar. E eu acho que o livro é uma oportunidade. Aí você pode, o que eu vou fazer nessa orelha? O que eu vou esconder aqui? O que eu posso brincar? O que eu posso comunicar uma orelha com a outra? Né? Isso é muito gostoso de fazer. Eu acho apaixonante, né? Então, trabalhar com isso também no meu caso, né? Para mim é muito forte. Eu me emociono com esses relatos porque a gente está sempre preocupado com essa experiência do leitor, né? De quem está manuseando depois que o livro está pronto, como é que isso resulta para a pessoa, né? De que forma isso volta. Eu acho fantástico. Eu acho que você, para aproveitar o que você falou no começo, né? Que seus colegas falaram, você vai fazer livro? Tá aqui, né, a resposta. Acho que a sua conexão, o que você cria com o público, né? Responde muito aí essa dúvida sobre por que escolher esse caminho para o design, né? Eu nunca trabalhei em agência. Olha! Eu me formei, mas eu nunca trabalhei, nunca fui atrás. Que legal isso. Nunca. E eu acho legal falar dessa coisa da profissão, da formação, porque a gente tem muitas pessoas que não sabem que, eu vou fazer esta faculdade, e a gente está falando de dentro da PUC, né? Uhum. Especialmente quem está na graduação. Puxa, o que eu vou fazer da vida? Eu vou me formar nisso, mas depois o que vai ser a trajetória vai mudar, vai talvez se moldar a partir do que você gosta de fazer. Você vai descobrir uma paixão, né? Sim. Isso é muito legal. Sim. E a gente vive encontrando gente aí que muda de carreira do nada, e que bom, né? Que bom, claro. Sim. Isso é muito bom. Sim. Eu tive, para falar a verdade, eu tive muita sorte. Eu estava super mega segura do que eu queria com 18 anos. Eu prestei publicidade e odonto. Olha! Super segura do que eu queria, né? Meu Deus. E assim, que bom que eu não entrei em odonto. Verdade. Né? Então, assim, tem algumas coisas que... A gente teria perdido esse talento todo pra... Você estaria fazendo... Não, acho que eu ia mudar de profissão. Mas você vê como é, né? A gente é muito novo, é difícil você achar realmente o que você tem que experimentar, né? Sim. No primeiro ano da faculdade, que eu li um livro do James Craig chamado Produção Gráfica. E quando eu li esse livro, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com livro, porque aí tinha tipografia, tinha métodos de impressão. Eu falei, gente, isso é muito legal. Fazer livro deve ser o máximo. E aí foi por causa dele que eu não fui para nenhuma agência de publicidade, nunca quis ir. Que legal, eu acho apaixonante. E é isso que a gente também quer mostrar, essa experiência de uma profissional, né, que
também oscilou, também ficou em dúvida, também Sim. pensou 1000 vezes, né, Raquel? Acho que isso é muito, muito legal. Seguindo aqui a minha colinha pra gente ir pra próxima, porque, né, não dá pra decorar, gente, também porque eu tentei aqui me preparar de um jeito muito... mas quero falar de muitas coisas, porque a Raquel é essa coisa super multifacetada, né? Bom, acho que aqui a gente falou um pouquinho disso, mas só para deixar um pouco mais... explicitar melhor o que você faz no dia a dia, né? Você falou de ilustração, que é uma faceta, falou do design, mas como é que é isso, né? Separando as coisas, né? A gente queria saber como você encara e diferencia. Você falou um pouquinho já sobre isso, mas falar um pouco mais acho que é legal. Encarar e diferenciar o trabalho de designer, né? E também quando para livros adultos, que deve ser um outro universo que você desperta, ou não sei. E quando é para livros infantis. E também pensar que você também faz design, né, de livros técnicos, livros que não são necessariamente literatura. Como é que a Raquel atua nessas frentes múltiplas, né? Que cabeça tem que ter para pensar um livro infantil que vai para crianças, ou um que vai para adulto, que é mais literário ou não, que é mais técnico? Como é que você trabalha isso? Na hora que eu estou criando um livro para infância ou um livro para adulto, nessa parte de criação, para mim é muito parecido. Assim, eu fico pensando o quanto que eu vou dizer. Então, eu gosto muito de falar das lacunas, porque eu acho que o que eu quero, o que eu gosto de fazer é algo que tenha muitas lacunas, porque daí o outro completa, né, com a bagagem de vida dele, com como ele pensa. Ele vai completar aquelas lacunas à maneira dele. Por isso que um livro nunca é igual para ninguém, né? Então, para mim, esse desafio desse equilíbrio, do quanto que eu vou dizer e do quanto que eu não vou dizer, para mim é muito igual para criança e para adulto. Assim, eu acho que eu nunca vou subestimar nenhum leitor. Assim, eu gosto muito de brincar e deixar dúvidas logo no começo, tanto para criança quanto para adulto, né? Deixar dúvidas para pessoa, estranhezas, para a pessoa falar, eita, mas que isso? E aí depois no desenrolar eu vou dando pedrinhas, dicas, e no desenrolar a pessoa vai ela mesma completando aquela obra. De certa forma, os leitores são também, né, o parceiro comigo que faz a leitura acontecer, né? Então eu recebo, assim, ainda mais hoje, né, com rede social, não sei o quê, recebo muita coisa de criança que pega livro assim, e me manda desenhos que fizeram a partir da inspiração do livro, ou que suscitou nela. Então isso ela está fazendo junto comigo, né? Ela está completando junto comigo. A gente está tendo porque tudo que a gente quer é parceria, né? A gente quer conversa, a gente quer... Quando, por exemplo, alguém lê um livro e fala, nossa, eu não quero reconhecimento de nada, eu quero que ela tenha essa conexão comigo, essa conversa comigo. Então, desde bronca também vale. É bom, eu gosto quando eu levo bronca. Né? No livro, mas você não sei o que é. Aí eu falo, que bom que, né? Às vezes a pessoa quer uma resposta e eu deixei aberto, ou seja numa ilustração, ou num conto, que o mínimo múltiplo comum tem isso. Tem muitos finais de contos abertos e você decide, morreu ou não morreu, foi ou não foi. E aí, quando a pessoa vem e pergunta, adulto não, né? Mas criança que vem e pergunta, é ou não é? Eu falo, o que você acha? Sim ou não? Né? Aí, acho que sim. O outro fala, não, acho que não. Eu falo, os dois estão certos. Como os dois estão certos? Então, quem sou eu para dizer que a sua interpretação não está certa, né? Sim. Então, assim, o aberto é isso. Você deixar as lacunas, o outro vem, preenche, e aí sim a gente está junto, né? Bom, é muito legal essa interação, né, de quem escreve, ilustra livros com o leitor, porque vocês, né, acabam criando aí uma ponte com o leitor crítico, né, que acho que é o que você falou, a possibilidade de você abrir a sua obra, deixar lacunas e isso sendo preenchido, né, por esse leitor, e ele também poder interagir. E as crianças amam interagir, né, acho que é dos relatos que eu mais gosto de acompanhar de autores e ilustradores puxa, esse livro tem isso. Até estava tentando lembrar o título daquele seu livro do Gato Perdão, que tem o não, que é opcional ali, não parece? Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. É da Jujuba. É da Jujuba. Perdão, Dani, perdão, Márcia.
Mas esse livro que é o máximo que eu adoro, que eu tenho em casa, que você brinca justamente com essa coisa, Sim. né? Com essa dualidade, a possibilidade de ser um sim ou não ali. Esse livro foi um dos que eu levei bronca. Uma vez eu fui numa escola que a criança falou assim, mas afinal o livro é eu não gosto de você ou eu gosto de você? Aí eu perguntei pra ela, o fio vale pra você? Aí ela, vale. Eu falei, então eu gosto. Aí a outra, não, o fio não vale, porque o fio é o desenho. Eu falei, então eu não gosto. Aí eles, mas afinal você que escreveu e você não sabe? Eu falei assim, como tá na sua mão, é você que sabe, não sou mais eu. Isso é de uma riqueza. E eles no começo podem até ficar meio assim, porque tudo que é muito mastigadinho, que é mais fácil, aparentemente é melhor, mas não é. Porque na hora que você tem o trabalho de pensar, refletir, vale, não vale, né? E eu tô dizendo, você é capaz de fazer, você que decide, aí dá um prazer enorme, né? Já visto a gente mesmo quando a gente lê um livro, né? A gente lê um livro e aí se vê um finalzinho redondinho, você fala, ai gente, ou um filme. Que decepcionante. Ai, que final, né? E quando tem um negócio, você fica revoltado. Um dia desses eu li o... Ai, gente, a palavra que resta. Nossa, é maravilhoso esse livro. Você leu? E aí, não vou dar spoiler, mas no final, quando termina, eu lembrei dessas crianças que brigam comigo, porque eu fiquei com vontade de ligar para o autor e xingar ele, e brigar com ele e falar, como você fez isso comigo? Então, assim, me dá um final agora. E eu amei esse livro. E daí, depois que passou a raiva, porque deu raiva mesmo, eu falei, se ele tivesse falado, seria um final tão bobo, sabe? Ele fez um final perfeito, assim. Então é isso, a gente não precisa, numa ilustração, mostrar o dragão inteiro. Se mostra o rabo só. Nossa, é muito mais eficiente em termos de sentimento, de tensão, do que você dar tudo, né? Sim, é incrível, Raquel, porque acho que justamente é dessa riqueza que vem o que a gente está falando, de construir esses leitores críticos. E não é só criança, né? Eu acho que muito adulto também deve pegar os seus livros infantis, ditos infantis, a gente sabe que é sempre entre aspas, e olhar para aquilo e falar, puxa, que bacana ser convidado para construir esse sentido, né? Não é um livro que se fecha, isso é muito legal. Mas aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse também enfim, pegando talvez aqui um exemplo dos seus livros. A gente está no estúdio da Raquel aqui, a gente fica olhando para o lado e querendo pegar tudo. E tem um livro aqui que ela vai mostrar para a gente, que está recém saído do forno, que eu queria falar um pouquinho da ilustração, né? Como é que você escolhe, por exemplo, nesse livro, fazer desse jeito a ilustração, a técnica que você usa, que a gente sabe que você usa várias, você já falou dos tecidos, por exemplo. Sim. Conta pra gente. Esse livro é um livro para bem pequenos, então eu queria que fosse uma coisa muito simples. E simples não é simplória, né? Uma coisa muito simples, assim. Então eu tava com na cabeça que o personagem era um passarinho, e aí essa aqui é a matriz. Que fofo. E é esse tamanho aqui. Acho que dá pra mostrar aqui, né? É um passarinho, bem pequenininho. Esse passarinho carimbado é este passarinho, é o personagem. Então, isso que é gostoso também, de você você produzir uma matriz e transformar ela, né? Então, em outra coisa, quer dizer, transformar ela no que você quer, no que você deseja, né? Então, eu carimbei e escaneei em altíssima resolução. Pode carimbar, é uma delícia, né? Mas tá sentindo. E daí, eu realmente fiz a proporção de tamanho e resolução, e aí deu para fazer grandão. Então, assim, esse é um livro... lembra que a gente estava falando, né, de brincar? Então, tem aqui uma coisa escondida, bem escondidinha. Que você detalhes que não são detalhes. Que é uma coisa assim, né? Você já olha, tem alguma coisa aqui que, ele tá distraído olhando para lá e tem algo espreita, mas que tá escondidinho, né? E aí, aí eu fui fazendo, então, essa coisa de conversar com o leitor. Aqui também é outro momento de, né? A gente tá nessa paleta de ovos, né? Desde lá do comecinho, né? Sim. E aí, nessa aqui, tem alguém roubando um ovo, né? Então, são pontos de tensão que eu coloco só para instigar um pouco, assim, né? E aí aqui começa, então, a ilustração bem simples, né? Oi, meu nome é Otto, e o seu? Uma coisa que eu queria falar do ritmo também, né? Porque na hora que eu coloco, assim, a gente quando divide o texto nas páginas de um livro, essa divisão não é matemática, não é assim, tem um bloquinho igual, não é. Não. É uma divisão que você fala, qual é a hora que eu vou
dá para o leitor 2 segundos, 3 segundos que seja, que é o virar da página. Né? Então, o meu nome é Otto, e o seu? Precisa de uma pausa, óbvio. Né? Então, aqui o leitor é que vai resolver como é que ele vai falar isso, e ele responde muito prazer. Então, eu já estou fazendo aqui com o leitor, na primeira página, uma interlocução. A gente está falando com você, e eu também sei seu nome agora. Né? Então, ele já cria uma intimidade muito rápido. Assim. E aí, em termos da narrativa, ele está apresentando o cenário. Né? Então, ele está falando aqui, aqui é onde eu moro, né? É um ovo, e aí, se eu estou falando que tem uma família que mora com ele, pai, mãe, a irmãzinha, dentro do ovo, já é uma metáfora o ovo, porque, obviamente, o ovo não comportaria 4 seres vivos, né? Então, já é uma metáfora do ovo. Então, o ovo se transforma numa gaiola e ele bem grandão, né? Aqui é o sentimento dele. Outras vezes, muito grande. Então, tem essa oposição, sendo que o ovo é do mesmo tamanho. Exato. Olha esse vazio, um cantinho, né, de parede. Sim. Muito bom. Sim, e ele bem pequenininho. E paleta de cor. Então, você vê, a paleta de cor é bem reduzida. Aqui é a escola, que ele fala, né? Pequeno e grande ao mesmo tempo, como a minha casa, né? Muito bom. Então, essa é a paleta de cor do livro. A mãe, o pai, ele e a irmã, né? Que é reduzida, é uma paleta reduzida, né? Apesar de bem colorida, né? Mas você não tem todas as cores, né? E tem aquelas coisas dos detalhes, a gente fica, na hora que vai pensando, né? Eles têm as intersecções. Gente, é o máximo. E as intersecções, na verdade, é muito o que acontece com a gente. Quando você tem uma relação com uma pessoa, você pega coisas dela, ela pega a sua, e vocês têm um terceiro elemento que são os dois. Né? Tem você, a pessoa, e vocês dois, né? Então, isso acontece, e não acontece com todo mundo isso, porque é normal. Algumas pessoas você não tem intersecção, tá tudo bem. Mas aqui nessa família, com o desenho, sem dizer tudo isso, eu estou dizendo, com as cores, que aqui tem. Que aqui há trocas, né? Então aqui, aí vai indo, e aí tem essa terceira cor, que é sempre o externo. Então tem a paleta de cor interno, que é sempre esse fundinho mais azul, e a família. E o externo é sempre um tom alaranjado, seja... não é que ele fala, os pais me chamam para passear. E se chover? E se fizer sol, né? E o externo também é o ponto de tensão. Então ele fala, e se eu me perder dos meus pais? Sim. E aí tem esse ponto de tensão e ele usa a irmãzinha. Digo que não quero passear, porque minha irmãzinha tem medo de sair. Só que a imagem mostra outra coisa. A irmãzinha não tá nada amedrontada. Ela tá super bem feliz. Tá super bem feliz, abanando o rabinho, né? E ele olhando pro medo dele, né? Sim. Isso tudo metaforicamente, porque esse bicho não tá na cena, é tudo na cabeça dele, é tudo o fora, né? Que ele tem medo. E aí eu gosto de brincar muito com isso também da imagem e o texto se contradizerem, porque ele fala, aí vem uma outra situação, um amigo da escola me convida para brincar na casa dele. Eu logo penso, será que todos são iguais a mim? E nessa página são várias constituições de famílias diferentes, né? 2 mulheres, uma mãe solteira, 2 homens, filho único, enfim, é tudo diferente da casa dele. E aqui ele fala, e se forem diferentes? E daí é tudo igual. Então tem sempre essa desconexão, assim, e essa dúvida, né? Que todos os seres humanos têm, que nós temos. E é aqui que no livro vai convidar o leitor para fazer suas críticas, sua autocrítica e suas teorias sobre o que você está querendo propor. Né? Sim. É porque isso é arte, isso, né? gente. Isso é arte. Assim, ele começa desde né, lá no comecinho a gente já percebe que ele tem essa dualidade lá na hora da gaiola e do canto, essa dualidade, esse sentimento oposto, na verdade. Eu quero sair, mas eu quero ficar. Ele tem o desejo de sair e tem o desejo de ficar, né? Sim. Por medo, né? E aí, bom, continuando, ele fala, tá? Se meu pai e minha mãe esquecerem de vir me buscar, aí eu digo que não vou pro meu amigo, porque a minha irmãzinha realmente tem medo de ficar sem mim, né? E aí ela tá mais feliz ainda. Aí, né? Então é meio que uma retomada de uma repetição, só que com mais intensidade, porque aqui ela canta mais e ele tem mais medo, né? Sim. Porque
que da primeira vez. Gente, lindos. Aí depois vem um pesadelo, que, né, depois do beijo da meia-noite, quando todo mundo já dormiu. Então, quer dizer, outro momento de tensão, que daí a paleta de cor retoma aquele alaranjado, né? Sim. Então, sempre as cores mais contrastantes, né? Sim, bem legal. Uma coisa mais escurona também, que aí é a hora que ele está dormindo. E aí ele fala que não sei como, né, acorda na cama do papai e da mamãe, enrolado pelo fio invisível. Então, esse fio invisível, eu nem falei o que é, né? Porque você fala, que fio invisível, né? Então, às vezes também trocar a ordem das coisas eu acho interessante. Primeiro você fala uma coisa e aí bota a dúvida, claro, depois você retoma e discute sobre isso, né? Então, o fio invisível, eu conto um pouco o que é o fio invisível. E mais do que contar, você quando olha a imagem também tem esse momento de ser quase uma coisa só, né? Uma coisa muito unida, assim. Então é onde e aí quando ele percebe esse tal desse fio invisível, ele começa a refletir sobre esse fio invisível. Então ele percebe que quando ele está com medo, o fio fica bem curto e me prende. E quando ele está brincando lá fora, o fio fica bem comprido e eu posso ir mais longe. Aquela coisa do Freud, né? Vai, mas volta, carretel, né? Vocês não imaginam que o livro vai falar de Freud. Não tá falando, né, gente? Mas olha onde a gente chega com as possíveis leituras e que a criação permite, né? Bom. O que tá, assim, a intenção, é o que tá por trás, né? Que são múltiplas e que o leitor pode construir ou não. Né? Sim. Aqui, de novo, né? O ovo é como outra coisa também, né? Que o ovo é uma janela, né? E aí essas coisinhas que você vai, que isso é narrativa que você vai dando as pedrinhas, né? Aqui ele tá na roda gigante, tudo bem, ele é a irmã. Mas por que tem um cenário? Não teve a primeira vez que tem um cenário, né? Tem um cenário aqui atrás. Alguma coisa está sendo transformada dentro, né? Que é dentro aqui, na verdade, é dentro do ovo mesmo. Mas, na verdade, é dentro dele, né? Então, aparece pela primeira vez esse cenário e a mudança de composição também. A primeira vez que o ovo aparece perto, aqui no meio, ele estava sempre aqui, né? Tem uma mudança de posição do personagem, mas também eu convido uma mudança de posição do leitor, né? Porque ele está em outro lugar agora. E aí ele diz que tem um ventinho, me deu uma vontade de sair para passear, mas não com os meus pais. Eu quero ir com você. Na hora que ele sai do ovo, aquele cenário da roda gigante está aqui. Sim. E aí ele fala, e aí ele vai. Então, tudo isso é uma construção de palavra, de desenho, o design que ajuda, né? O design, você vê aquela primeira guarda, aqui já não tem mais nada, né? Aqui o perigo não está mais aqui. Sim, não está mais aqui. Que era uma coisa muito da cabeça dele, né? Sim. Não era uma coisa real. Tanto aquele monstro do pesadelo, quanto a águia que vai roubar o ovo, né? Era um medo dele que depois sumiu. Não tem nada. Incrível. Mas isso não está dito, né? Quer dizer, não está dito com palavra, né? Sim, do jeito explícito. Não está explícito isso. É uma coisa que está dito, mas não é óbvio. E aí, quando o leitor capta todas essas coisas, pequenas, grandes e tal, dá uma alegria, né? Porque a gente faz isso com os outros livros. Eu fico tão feliz. Eu também acho o máximo e acho que é aí que a gente vê a motivação, né? Porque fazer livro dá trabalho, gente, né, Raquel? Então, tudo isso que se pensa, né, de possibilidades, são convites para a pessoa, para quem está lendo, entre nesse universo, que ela possa desbravar isso. E ela pode desbravar isso num nível um pouco mais baixo, né, digamos, com menos interpretações, a partir das experiências que ele vai tendo, esse leitor. Pode ser que ele veja tudo isso, pode ser que ele veja só uma coisa. Exatamente. Depois, ao reler o livro, ele vai vendo outras. Isso é muito legal. A gente sempre tem camadas, né? Isso. E se ele lê, vamos dizer, a criança lê isso com 5 anos, se for ler com 9, vai vir muito mais coisas. E mesmo a gente adulto, se a gente lê um livro agora, vai ler ele daqui a 5 anos? Depende do seu humor, do seu momento, da sua experiência de vida. A gente é sempre outro, né? Com o passar do tempo. Aí tem uma coisa engraçada que, olha como é legal deixar o acaso também, né? Quando eu pensei no título, O Voo do Ovo, tem essa brincadeira, porque o voo do ovo, o ovo não é quem voa.
Sim. O ovo é o lugar, né? Quem voa é o passarinho. Então, Sim. já tem uma brincadeira aqui. E eu queria um título com muitos Os para pintar e virar ovinho. E que fosse um palíndromo, né? Mas então... Você não... Ah, foi coincidência. Eu fiz... Aí quando eu tava... Por isso que é legal ser designer também. Aí quando eu tava compondo a capa, eu comecei a pintar. E eu sou canhota, né? Então eu acho que eu comecei a pintar daqui pra cá. E eu comecei a... E aí eu falei, gente, o voo... Eu falei, não acredito. Tipo, eu falei, é um presente isso. Gente, que massa. Eu achei que fosse totalmente intencional desde o começo. Pois é. Que coisa. É o que eu falo, a arte tem seus caminhos, né? Quando a gente está criando, quando se cria alguma coisa a partir do nada, né? Você tem esses encontros incríveis. Que legal aqui, ó. E que bom que as pessoas podem ver um pouquinho, né? Também contar da sua experiência de fazer um livro, né? Aqui no caso, escrito e ilustrado pela Raquel. Muito legal. E aí, pra gente também já levando para o nosso final, não que a gente queira, porque dá vontade de bater papo a vida toda aqui. Mas eu queria falar um pouquinho dos seus livros, do seu livro adulto, né? Você tem um livro que tem lançamento aí próximo. Sim. E que, para mim, né, admirando o seu trabalho como designer, também é muito interessante ver essa composição que você faz para, né, pensando em livro adulto, normalmente que não é ilustrado, normalmente o livro adulto é careta, né, cheio de... E aí eu acho legal que você, como designer, assume ali, puxa, é um livro adulto para pessoas adultas, inclusive pelos temas e tal, mas é um livro em que eu tô botando o meu olhar de designer e trazendo a imagem, a ilustração, o diálogo com o visual. Bom, é este livro, O Mínimo Múltiplo Comum, né? Quando eu escrevi os contos primeiro, no Word mesmo, porque não estava pensando na forma, no design, nada disso. E quando ele ficou pronto, eu fiquei encafifei, eu falei, mas por que não vou pôr? Eu fiz essa pergunta. Por que livro adulto não pode ter imagens? É o que eu me pergunto também. Como eu não tive resposta, como eu não achei resposta, eu falei, vou ilustrar. E aí eu fiquei, assim, até eu terminar de escrever e até achar o caminho das ilustrações, demorou uns 6 meses, mais ou menos, porque eu não conseguia, porque assim, são muitos contos, e eu não queria fazer uma imagem para cada conto, porque os contos em si, você leu, né, eles têm, eu proponho ali muita criação de imagem do leitor, né, eu fico, ao invés de falar ele ficou bravo, eu falo que, sei lá, o olho dele ficou muito vermelho, ele saiu marchando e bateu a porta. Então você imagina muitas coisas, assim. Eu ia falar isso, dá para perceber nos contos um pouquinho dessa sua forma de ver o papel da imagem, né? A imagem que se forma para o leitor. Eu acho que é sempre um convite para a gente desenhar uma imagem na nossa cabeça. Sim. A partir da cena que você coloca no papel. E a imagem que você desenhar, ela vai ser muito melhor do que a minha. Então eu falei, eu não vou fazer uma ilustração para cada conto, porque eu tô competindo com a imagem do próprio leitor, e eu não quero competir com ele, eu quero que ele, se eu estou dando abertura para ele criar a imagem dele, então vai lá, né, vamos comigo, cria a sua imagem. Então eu fiquei pensando, como é que eu posso ilustrar um livro em que eu não vou desafiar isso, né, deixa a imagem do leitor. Aí eu fiquei pensando numa coisa, né, pensando muito no título, Mínimo Múltiplo Comum. O que é algo que todo mundo tem para existir? Aí eu pensei, corpo. Então eu fiquei pensando eu falei, eu vou usar o corpo como matriz. Então eu peguei um corpo, entintei e imprimi esse corpo. E aí, depois que eu fiz várias impressões desse corpo, e depois eu escaneei em altíssima resolução, quer dizer, eu cheguei muito perto. Como se fosse um microscópio. Como se fosse um microscópio. E nas imagens super close, quanto as imagens aéreas, que são muito distantes, elas têm uma coisa meio em comum, que elas se transformam. Elas meio que viram outra coisa, né? Então, aqui é que eu estou contando para você, mas muita gente olhava e falava, nossa, parece casca de árvore, nossa, eu tive essa sensação também no começo. Sempre tem alguma coisa que eu reparei ouvindo as pessoas que tem alguma coisa com a natureza. Vou mostrar aqui um pouquinho. Então, tem essa sequência de imagem, né? E aí, falando um pouco do projeto gráfico, o que eu pensei na hora de fazer, né? Você comprou um livro de contos, certo?
Então, o que você, quando abre o livro, espera? Que já tenha texto, palavras. E aqui não, você passa por esse, vamos dizer, esse túnel imagético por um tempo, não são 3 imagens, são algumas imagens. Então é um desconforto, para alguns pode ser super legal, para outros pode falar, e ainda mais abstrata, porque imagem abstrata é alguma coisa que requer de você, ela dá trabalho, porque a gente sempre, para se sentir confortável, a gente vai buscar o figurativo. A gente olha e fica achando, tentando achar, o que será isso aqui? Ah, tá, isso daqui então, sei lá, é um horizonte. E aí você, que bom, consegui ver alguma coisa. Né? Então é um projeto gráfico que já tira do lugar o leitor. Ele não vê o que ele espera. Quer ele goste, quer não vê o que ele espera. E é isso que eu queria, tirar do lugar, e aí começam os contos. A surpresa, acho que para mim, como leitor, falando como leitor, é a surpresa maior. Eu falei, caramba! Quantas páginas, ilustrações e tal, para finalmente chegar. Eu acho que é um preparo muito bacana que você faz aqui. E foi uma coisa pensada, né? Porque depois vem todos os contos sem nenhuma imagem, Aí no finalzinho tem até uma conversa, né, com a primeira imagem, como se fosse, né, uma cortina, né, assim, né? Na hora que você vira aqui, que o leitor já passou pela experiência do primeiro caderno de imagens, ele vai olhar, eu fiquei imaginando isso, né? Ele vai olhar e falar assim, aqui você não me engana mais. Eu já sei o que vai acontecer. Porque lá no comecinho eu não sabia, mas agora eu sei. E esse sentimento de agora eu sei, estamos juntos, esse sentimento de intimidade, foi por isso que eu pus esse segundo caderno. Porque eu poderia ter acabado aqui, né? Foi o primeiro caderno e tudo bem. Mas eu falei, não, mas tem um aqui no final, sabe aquele finalzinho, aquela sobremesa que você come depois daquele jantar? Eu falo, nossa, faltava isso. Aí eu falei, eu quero trazer essa intimidade que a gente criou junto, depois que você lê o livro. Então aqui eu não surpreendo, tenho certeza. Todo mundo que começa a ler e vê uma nova sequência de imagens não vai falar o que é isso, vai falar, já sei o que é. E nessa hora que fala, eu já sei o que era tudo que eu queria. Né? Estamos íntimos. Né? E aí, Raquel, acho que para a gente poder encerrar, talvez um resumão aqui, né, das suas atividades. Acho que a gente trazer essa reflexão para a literatura, né, de que forma o seu trabalho importa para quem lê literatura, para quem lê, mas também que lê livros em geral. Né? Acho que um trabalho como o seu a gente fica encantado, mas ao mesmo tempo que essencial, que necessário ter alguém como você pensando, né? Todo antes do livro se materializar. E mesmo que o livro não seja impresso, o designer está ali atrás também para pensar no livro, mesmo que digital, para pensar em fonte, para pensar em que tipo de desenho interagem com o texto. Enfim, eu acho que para a gente encerrar, acho que você falou um pouquinho disso também, dessas inspirações todas que te cercam. Né? Acho que você tem essa veia artística muito, muito bonita, muito forte, que a gente admira muito. Obrigada. Eu não sei, eu acho que a inspiração, ela vem muito da vida mesmo, assim, claro, eu adoro ir em museu, mas assim, você fala de inspirar, né? Eu acho que tem um certo esforço muito bom, né? Que a gente fala esforço, parece que é coisa sempre ruim, mas não. É um esforço muito bom, que é um esforço de educar o olhar, né? E educar o olhar você vai para a rua, olha as coisas, eu gosto muito de olhar, inclusive, lettering, a tipografia dos prédios na rua. Cada prédio tem um nome, o nome também já é bem interessante, né? Sim. Mas você vê que tipografia que a cidade está usando nos prédios, nas lojas, aí você vai para o museu, aí você vê exposições, você vê composição, você vê paleta de cor, né? E você vê isso em tudo, e escutar a conversa do outro no metrô, também isso também é muito legal, porque você cria, o mundo tá aí, não tenho criatividade, abre o olho, só, porque você pega personagens em conversas de metrô, você pega gestos de corpo, como aquela pessoa senta. Uma vez eu peguei o metrô, a mulher abriu a bolsa, ela tinha, não sei o que ela começou a falar comigo, ela tinha todos os remédios do mundo, era uma farmácia, e eu fiquei pensando,
Isso é só um fato, né? Sim. Mas olha que legal essa personagem de ela achar que ela tem que ajudar o mundo e ajudar pessoas desconhecidas dentro de um metrô, Ela enfim. tinha remédios para as pessoas. Ela falou, se alguém falar que tá com dor de cabeça, eu tenho. Se alguém falar que não sei o que, eu tenho. Eu falei, olha, que personagem é esse, né? Então você vai ouvindo, vendo. Eu acho que eu me alimento de vida, assim, então, do mundo, sabe? Nossa. E da arte, né? Porque a arte é muito isso, né? A arte, ela tá, nossa, em qualquer lugar, né? Incrível, Raquel. Muito obrigado. Acho que Muito de nada. acho que você pode se despedir, deixar os seus contatos, talvez, redes sociais, para, né, falar com os nossos leitores. Eu agradeço. Nossos ouvintes, leitores é ótimo. Nossos ouvintes e leitores, óbvio. Né? Uma vez editor. Aqui, ó, eu não consigo sair do papel de editor, desculpa, gente. Eu agradeço muito, adorei a conversa. Para mim é uma honra aqui estar com você, tanto na parte dos livros, quanto na parte da pesquisa, né? Super obrigada. O contato eu acho que é meu nome mesmo, né? Procurar Raquel Matsushita nas redes, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, várias redes aí você tá, né? E é isso, gente. Acho que para nós é uma honra, né? Uma aprendizagem gigante poder falar. E acho que o mais importante aqui para nós é democratizar essas informações, né? Trazer isso para o público geral, como eu falo, traduzir, né, um pouquinho desse universo dos livros, que eu acho o máximo, né? E acho que eu e a Laís, que está aqui, né? A Laís está aqui acompanhando tudo, cuidando de toda a técnica, a gente está aqui estarrecido, né? Com a quantidade de coisas que a Raquel comentou, falou, estarrecido positivamente, obviamente, né? Então, agradecer mesmo por você aceitar compartilhar, né, com a gente esse conhecimento, toda essa coisa que você faz aqui. Obrigada, Gil. Obrigada, Laís. E chegamos ao final de mais um Literapuc SP. Espero muito que vocês tenham curtido esse papo aqui com a Raquel. Se quiserem acompanhar as notícias e o conteúdo produzido aqui pelo programa, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima, gente!